aqui mais uma vez com vocês. Eu vim no meio do caminho e durante a tarde eu preparei algo a ser trazido, a ser ministrado aqui nessa noite. Só que há 5 minutos Deus fez eu mudar isso. E Ele me leva a falar alguma coisa sobre a sua vida hoje, acerca do medo. E eu não sei porque Ele mudou para eu falar de medo hoje. E eu acho que deve ter alguém que está com alguns medos. Tem gente com medo, porque Ele falou assim: não, você não vai falar isso, vai falar sobre medo. Fala sobre medo. E não é uma mensagem para mim nova, eu ministrei ela, mas para mim se renova. Eu ministrei ela há poucos dias na igreja. E eu entendo os lugares que nós encontramos na nossa vida. Eu sei que tem pessoas que travaram algumas situações da sua vida por conta do medo. E quando eu ministrei essa palavra, eu coloquei um tema nela, assim, meio que uma frase. O tema dela é: eu até queria, mas tenho medo. Eu até queria, mas tenho medo. E quantas vezes essa frase fez parte da sua vida? Eu até queria, mas eu tenho medo. Eu até queria, mas eu não consigo, eu tenho medo. Eu até queria experimentar, mas eu tenho medo do que pode acontecer. Eu até queria evoluir, eu até queria me dedicar, eu até queria experimentar, mas o medo é mais forte. E você observa, meu irmão, que muitas coisas você deixou para trás. Muitas coisas deixaram de acontecer e hoje, quem sabe, a sua frase é essa: pastor, eu deixei de acontecer, eu deixei de fazer, eu deixei de experimentar, porque eu até queria, mas eu tive medo. Eu até pensei em viver, mas eu fui tomado por um sentimento de medo sobre a minha vida, eu não consegui fluir. A grande verdade é que essa mensagem traz essa noite uma esperança para mim e para você. Essa mensagem vem sobre essa comunidade hoje para trazer uma esperança, ela vem para arrancar a coragem de dentro de você. Repita comigo assim: eu estou cansado de ficar paralisado por causa dos meus medos. Não vai ter outra forma de você sair desse ambiente se você não se desafiar. Você entrou aqui de um jeito e vai sair de outro, em nome de Jesus, cara. O seu medo vai ter que dar licença. O seu medo hoje vai ficar de lado e você sabe quais são os lugares que o seu medo tem pego você. Você sabe qual é a circunstância da sua vida que o medo tem pesado no seu coração e tem limitado você a viver algo novo. Você sabe justamente o lugar que se travou por conta do medo, você sabe disso. E eu não vou dar opções para você aqui claramente agora, mas você já tem alguns lugares que dentro dessa mensagem vai confirmar no seu coração. E o medo, ele acaba sendo importante para nossas vidas, porque o medo, ele traz para nós um ponto certo de equilíbrio. O que seria de mim e de você sem medo? Nós nem estaríamos aqui. Já teríamos morrido por excesso de coragem em algum lugar. O medo, quando ele é em excesso, ele nos paralisa. E quando nós temos a ausência do medo, nós podemos nos tornar homens e mulheres inconsequentes. Qual é o lugar desse equilíbrio? Eu estou na paralisia do medo ou estou na inconsequência desse medo? O medo está movendo o que na minha vida? Uma inconsequência, por eu não ter muito medo das coisas? Ou está causando uma paralisia porque eu tenho muito medo de algumas coisas? Então entenda bem exatamente essa mensagem, para que você não saia daqui a pouco e pule da janela aqui para Marquinhos para baixo, porque você acreditou que não precisa ter medo. Tem equilíbrio do medo e deixa de ser burro, é diferente, é duas coisas diferentes. Eu quero ler uma passagem com você em Daniel capítulo 3, verso 24. Daniel capítulo 3, no verso 24. Oh, aleluia. Aleluia. Diz assim, Daniel capítulo 3, verso 24. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo?
Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º homem se parece com um filho dos deuses. O que é isso? O que eu estou vendo lá? Não foram 3 homens presos e amarrados que eram para ser lançados, queimados e torrados? Eu queria ver isso, mas eu estou vendo que tem 4 homens agora andando, e o 4º que apareceu é como um filho de deuses. Como que pode isso acontecer? E aqui está expressamente a história de 3 homens corajosos. 3 homens corajosos, irmãos. 3 loucos por Jesus. 3 Jesus freak. 3 homens que estavam dispostos a qualquer coisa por amor a uma verdade. E sabe, meu irmão, eu li uma frase do historiador Thomas Fuller, que diz assim: coragem é o medo suportado um pouquinho mais. Coragem é um medo suportado. Coragem não é ter medo. Coragem é um medo suportado mais um pouco. E dentro dessa frase, eu entendo como é o equilíbrio da coragem e do medo, meu irmão. Ou seja, o medo não pode ser maior que a coragem, ao ponto de não permitir que você avance e cresça. A palavra, se puder baixar um pouquinho mais só o retorno para mim aqui, só, obrigado. A palavra coragem, ela não teria sentido se não existisse o medo. A palavra coragem não teria fundamento se ela não trabalhasse lado a lado com o medo. Porque coragem dentro do dicionário significa moral forte perante o perigo, os riscos, bravura e intrepidez. Coragem significa firmeza de espírito para enfrentar situações emocionais ou moralmente difíceis. Meu irmão, você nunca vai encontrar um corajoso que não teve medo. Porque para ele se dizer que é corajoso, ele teve que suportar um medo. Você nunca vai encontrar um corajoso que nunca teve medo, irmão. O corajoso bate no peito muita coisa porque ele suportou o limite do medo. O corajoso, quando sabe para alguém, cara, você é corajoso, mas só Deus sabe o que ele teve que enfrentar para ser o corajoso. Pastor, você é corajoso, sustentar, permanecer, ficar firme, ficar de pé, mas só Deus sabe os medos que você teve que enfrentar para estar sendo chamado de corajoso. Eu digo isso porque por experiência própria eu ouço isso: pastor, você é corajoso, cara. Meu Deus, é corajoso, cara. Só Deus sabe os meus medos dentro da minha casa, no meu quarto. Só Deus sabe das minhas dores de barriga. Só Deus sabe das tremedeiras que eu tive. Só Deus sabe das circunstâncias que eu tive que enfrentar, dos meus medos, para poder alguém olhar para mim e falar: você é corajoso. Porque quem olha e te chama de corajoso, é tão fácil olhar um corajoso. É tão fácil olhar um guerreiro, é tão fácil olhar um homem que venceu uma batalha, mas só Deus sabe o medo que ele ficou de morrer em vários momentos nessa batalha. A coragem que vem sobre a sua vida, meu irmão, é a coragem onde você diz: medo, eu posso vencer. A coragem que tem que ser liberada sobre a sua vida hoje é a coragem que diz: medo, escuta uma coisa, eu posso conquistar. Medo, entenda uma coisa, eu vou sair deste lugar e eu vou viver algo novo na minha vida. Então você não pode ceder à força que o medo tem sobre a sua vida. Ainda mais quando você entende que justamente por conta desse medo, você está impedido de conquistar aquilo que você precisa e sempre queria. Quantas coisas você queria conquistar e não conquistou lá atrás, porque o medo foi mais forte. Você não teve domínio sobre o medo, mas o medo dominou as suas decisões. E quando você olha a sua volta numa igreja como essa, meu irmão, você tem aqui muitas pessoas que estão à sua volta que deixaram de realizar coisas que sempre sonharam. Quem sabe quem está do seu lado aí, alguém deixou de realizar uma coisa que sempre sonhou. Justamente porque o medo foi maior que a coragem, justamente porque o medo paralisou, justamente porque foram tomados pelo medo, e é como se a igreja se tornasse um grande cemitério. E eu não digo um cemitério de pessoas mortas, mas de sonhos mortos. Eu não digo um cemitério de pessoas, de crentes mortos, mas um cemitério de realizações que por conta do medo foram deixadas para trás. Eu até queria,
mas eu tive medo. Eu até quis, mas eu tive medo. Eu até queria viver um novo tempo, mas quando eu fui conflitado, eu vi que não seria fácil. Eu tive medo e retrocedi tudo. E você está a vida inteira falando que até queria, mas teve medo. Então nós olhamos um cemitério de famílias construídas, ou melhor, desconstruídas. Por quê? Porque lá atrás teve medo de construir, de educar, de transformar, de liderar, de dizer para a tua família como que deve ser feito. Aqui nós temos cemitérios de empreendedores, de empresas que um dia começaram e foram deixadas de lado. Por quê? Porque você teve medo do confronto empresarial, você teve medo da responsabilidade que uma empresa te exige, você teve medo de acordar cedo todos os dias, você teve medo de chegar ao final do mês e não ter dinheiro para pagar o próprio aluguel, você teve medo e você falou assim, não sirvo. Você teve medo de investir o seu 100ão, 200ão, 300ão na tua pequena empresa, e hoje você não consegue experimentar algo. Por quê? Porque eu até queria, mas tive medo. Cemitérios de a gente encontra na vida das pessoas, irmãos. Cemitérios de festas de casamentos que poderiam ter, mas você teve medo. Medo de se casar, medo de se entregar à mulher da sua vida, ao homem da sua vida. Você travou emocionalmente por conta de algumas frustrações. E porque eu me frustrei, eu até queria ter um casamento, mas eu tive medo. Tive medo de ser traída, tive medo de ser trocado, tive medo de não conseguir ser responsável na minha casa, tive medo. Eu queria voar, eu queria manifestar algo em Deus, mas os meus ministérios estão no sepultamento, porque eu até queria ser um homem, uma mulher de Deus, mas eu tive medo das renúncias, tive medo do que eu teria que viver ou abrir mão. O medo foi mais forte, pastor. Por isso que eu estou aqui hoje ouvindo essa palavra. O medo foi mais forte, o medo me dominou. O medo que está dando as minhas respostas até hoje. Você começa a entender que por conta das reações forçadas, fortes, que o seu medo propõe para você, as suas respostas diárias, semanais e mensais, elas são baseadas aos medos e não à coragem. O tempo todo justificando, eu não fui porque estava difícil, eu tive medo. Não, eu não fiz, não é porque eu sou ruim, mas é porque eu não tive coragem. Não, eu não fui até lá porque vai que não desse certo. Os medos dão as suas respostas. E quem tem que dar as respostas é o ato de coragem. Você não pode ser alguém agora respondido a vida inteira por causa do medo. O medo está o tempo todo ditando as suas direções. O medo está ditando quem você é como mulher, quem você é como homem. O medo está limitando você e você está travando, meu irmão. O medo está dando as suas respostas, e com isso o incomum nunca está acontecendo. Aquilo que deveria ser incomum para você não acontece, é só o comum. É só as coisas normais. Sabe aquela vida que começou a ficar monótona, está começando a ficar chata? Ô vida, que não tem nada de novidade. Por quê? Porque para ter novidade, você tem que reagir como o incomum. E para ser o incomum, tem que vencer o medo. E para vencer o medo, você vai ter que se expressar com coragem. Eu quero viver o incomum. Eu quero viver o algo novo. Mas as minhas reações, elas são comuns demais. Elas são velhas demais, elas são arcaicas demais para eu viver e experimentar o incomum. Você está entendendo? Diga amém. Aí, para você não manifestar o incomum, o seu salário sempre é o comum. Eu não aguento mais ganhar esse salário de bosta. Desculpa a palavra bosta, falei bosta. Eu não aguento mais essa mesma. Eu estou no mesmo setor nessa empresa faz 10 anos. Por que você só faz o comum? Só o comum faz parte do teu processo. Você levanta, pega o ônibus, pega o Inter 2, vai lá. Quem já pegou o Inter 2 na vida? Eita, gente do céu, que desespero. Você pega o Inter 2, você vai, bate o cartão, você senta, faz o seu trabalho, você levanta, bate o cartão, volta, e a empresa está ali promovendo, lançando cursos, lançando promoções, lançando desafios, e você está ali, eu não tenho paciência, eu não vou dedicar isso não, eu não vou estudar não consigo estudar. Continua no comum. O comum é o lugar dos medrosos. Lugar de medroso é um lugar comum.
lugar do medroso é esse lugar. Você tem tudo para ser um empresário, mas continua sendo funcionário. Por que você faz o comum? Você tem toda a vocação para ser um empresário, mas continua funcionário. Por quê? Porque você não tem medo de manifestar o incomum. E nós olhamos para a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 homens incomuns. 3 homens, cara, se fosse dizer hoje, são retardados. Os caras têm problema. Eles estavam ali para ser lançados em uma fornalha de um potencial de fogo surreal. Eles seriam claramente fulminados e nem cinzas sobrariam direito. Por quê? Porque ela já seria quente demais uma vez acesa. E ele forçou a temperatura 7 vezes mais. E eu imagino Nabucodonosor olhando a situação e ele manifestando as palavras dele: ei, acendem a fornalha 7 vezes mais, porque esses 3 cabeção que estão chegando aqui, eles não querem se dobrar à estátua ao qual eu levantei, eles não estão se prostrando ao Deus que eu levantei, eles insistem em permanecer dessa forma e bater de frente. Então acendam a fornalha 7 vezes mais, porque Sadraque, Mesaque e Abednego estão caminhando, e eles serão queimados, eles serão forçados, eles serão destruídos se não se prostrarem ao meu Deus. E a cena começa a ficar muito clara para mim e para você. Esses 3 homens caminhando, meu irmão, com as mãos amarradas, com a roupa de presidiário, caminhando, e Nabucodonosor falando no ouvido deles: ei, a fornalha 7 vezes mais, vai acender, está acendendo, vai ficar forte, não vai ter medo não, não vai ficar com medo, vocês vão fulminar, vocês vão morrer, vocês vão se acabar, não vai ter medo não, você não vai desistir desse propósito, você não vai desistir dessa força que está em você, você não vai renunciar. Ei, eu estou acendendo, é 7 vezes mais, não é uma vez, é 7 vezes, eu vou acabar com você. E Nabucodonosor está no teu ouvido: eu vou acabar com você, você não vai conseguir, você vai ter que renunciar, volta para trás, se dobra, se prostra, você sempre se prostrou. Ei, é 7 vezes mais, você não consegue, é 7 vezes mais, você não vai romper, é 7 vezes mais, a sua família não vai prosperar. Ei, eu estou acendendo 7 vezes mais, você vai falir. Ei, eu estou acendendo 7 vezes mais, não vai dar certo. Fecha e acaba com tudo. E essa era a narrativa de Nabucodonosor, e ela soa até hoje. Ela grita até hoje no seu ouvido: eu vou acender 7 vezes mais, desista. Se amedrontem. Nabucodonosor provocava medo. Nabucodonosor, ele viu a coragem daqueles caras aqui: não vou me dobrar. Ele viu a coragem, e o que ele faz? O que Satanás faz quando você tem coragem? Ele vai mexer no teu medo, ele vai te provocar. Vou abrir uma empresa. Você vai alugar um prédio, fala: não, você não tem dinheiro para nada, você não tem um tostão fraco, você é um pé rapado, você não vai conseguir, você não tem um alvará, vai fechar, está vindo a prefeitura, já vão denunciar. 7 vezes mais, 7 vezes mais, eu vou queimar você, você não consegue. E você volta para casa e fala: esposa, então, vamos fazer outra coisa? Vamos tentar entrar ali no Condor, trabalhar no caixa. Nada contra a caixa do Condor, tá, gente? Nada contra a caixa do Condor. Ai, gente, que medo ter um caixa do Condor aqui, cara. Nossa, você tá gravando ainda? Não é nada meu o caixa do Condor. É um bom trabalho, gente. Mas é um trabalho muito puxado, é desgastante, é cansativo. Não fique chateado comigo. O salário é mais baixo, te exige um trabalho funcional o tempo todo. É desgastante. Consertei, né? Não consertou? Consertei mais ou menos. Meu primeiro emprego foi pacoteiro do Mercadorama. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, com 14 anos, cara. Foi a época que eu mais trabalhei na minha vida. Foi pacoteiro do Mercadorama, cara. Carregar a compra, levar a compra nos carros e levar a compra nos prédios. O lugar que eu trabalhei, lá no Bigorrilho, lá onde é o lugar. Bigorrilho é um bairro, gente, e não é uma zoeira. E eu passava aquelas canaletas, quase morria, derrubava carrinho, derrubava a compra, laranja, corria pela canaleta abaixo, e era uma bagunça. Bom, não deu para consertar mesmo. Mas Nabucodonosor, ele foi narrando e foi declarando 7 vezes mais. Desista desse propósito, desista do que vocês vão viver. Você consegue imaginar, meu irmão, a cena trágica que aqueles homens viveram naquele momento? Você consegue raciocinar aqueles 3 homens caminhando para a morte?
Uma certa vez passou uma cena daqueles, eu esqueci onde foi exatamente como, mas na beira da praia, aqueles homens de laranja sendo sacrificados, sendo mortos, na beira da areia da praia. E eu imagino aquela cena, os homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, os soldados em volta, eles amarrados e caminhando em direção à fornalha. E aqueles 3 homens estavam ouvindo tudo, Nabucodonosor falando, eles viram os soldados, eles viram a fornalha, e eu imagino que cada vez que eles se aproximavam da fornalha, o calor ia chegando, e Nabucodonosor dizendo assim: é 7 vezes mais, desista, está quente, está ficando com calor, está queimando, vai queimar mais. E aí eu imagino aqueles homens olhando para aquela fornalha, e a Bíblia fala que os homens que foram para lançá-los lá dentro, eles foram mortos, porque o fogo era muito quente, mesmo de fora da fornalha. E eu imagino que eles foram simplesmente abrir aquela porta da fornalha. Eu imagino que eles foram ali para abrir a porta, e só o calor que veio já matou aqueles homens na porta. Ei, tem gente morrendo na sua porta para te amedrontar. Tem gente falindo na tua porta, tem gente desistindo na tua porta, tem gente se acabando na tua porta, tem divórcio acontecendo na sua família, tem situações acontecendo para o quê? Para você amedrontar e retroceder também. E aqueles 3 homens olharam aquela situação toda, e eles viram tudo isso, cara. E o medo batia neles, sim ou não? Sim, o medo batia, mas não fazia desistir daquilo que estava no coração deles. Eu imagino eles sendo lançados. O rei Nabucodonosor ficou de fora. Eles foram meio que empurrados, porque se aproximasse perto, quem fosse empurrar morria. Então eles foram, de uma certa forma, empurrados, jogados. Não sei como que eles foram lançados para essa fornalha, mas a grande verdade é que eles foram lançados. E Nabucodonosor ficou ali fora olhando, porque o que ele esperava? O que você espera de alguém que vai no fogo, meu irmão? Que ele se acenda e vire uma tocha humana, e que ele grite, e que ele gema, e que ele corra de um lugar para o outro, se batendo naquela fornalha. Aqueles 3 homens se agarrando, se batendo de ardor, de dor no corpo, a pele se borbulhando, aquilo tudo queimando, aquele cheiro de gente queimada. E o tal do cheiro de gente queimada é terrível, gente. Eu já senti esse cheiro de gente queimada, de cabelo queimado, pele queimada. É assustador esse cheiro, é assustador. E Nabucodonosor naquela porta de fora, olhando, e ele não vê, ele não consegue enxergar essa situação. Já era para eles terem morrido. Eu não ouvi grito, eu não estou ouvindo gemido, eu não vejo eles se batendo, eu não estou enxergando nada. E ele diz indignado: mas o que está acontecendo? Eu estou vendo esses caras passeando naquele lugar, não está tendo um grito. O que está acontecendo? Que eles estão passeando dentro da fornalha que está aceso 7 vezes mais, e eles caminham entre eles como se estivessem caminhando num campo verdejante. E ali estavam esses homens sem nada ter acontecido com eles. Mas por que eles não foram queimados? Como que as coisas aconteceram para eles? O porquê que esses homens não foram queimados, se o fogo é para queimar? E eu entendo, meu irmão, com isso, que o medo, ele perde força quando a coragem enxerga a vitória e o propósito. Você está deixando o medo vencer porque a coragem que existe dentro de você, ela não enxergou o lugar da vitória. Ela não enxergou aquilo que você queria ser e viver. Ela não enxergou ainda as áreas de conquista. A sua fé não está produzindo a imagem que você precisa ver. A sua fé não está produzindo imagem, meu irmão. A minha fé produz imagem o tempo todo. A minha fé produz imagem. Eu materializo na minha cabeça tudo que eu quero conquistar. Eu começo a ver, eu vejo, meu irmão, eu vejo tudo que eu quero conquistar. Porque, meu irmão, a minha fé modifica isso em mim. E eu ouço isso, meu irmão, e é uma frase do J.B. Carvalho, que ele fala: eu vi o meu futuro, gostei dele e corro para lá. Eu vou para lá. Você consegue ver o teu futuro, meu? Ou teus olhos estão travados? Porque eu até queria ver, pastor, mas eu tenho medo. É como um médico, um doutor, alguém que decide ser um médico ou qualquer outra área, mas vou colocar o exemplo como médico. Espero que eu não erre.
Mas o médico, eu não tenho nenhum amigo próximo que é médico, que é um doutor, assim, que eu consiga trocar experiência. Então posso falar besteira aqui, mas eu acredito, meu irmão, que não só um médico, mas como um advogado, como qualquer outra área profissional da sua vida. Quando o médico ele pensa em ser médico, ele vai fazer um vestibular para médico, ele já se viu dentro da sala de cirurgia. Ele já se viu colocando a máscara, colocando as luvas, puxando a iluminação. Ele já se viu operando uma vida. Ele já se viu costurando, fechando aquele buraco no estômago de alguém. Ele já se viu tratando de uma pessoa. Ele já se viu dando alta. Ele já se viu atendendo no consultório. Ele se viu, ele viu o ambiente, ele viu o consultório, ele viu o hospital. Ele se viu naquele lugar. E agora o que ele tem que fazer? Eu me vi ali. Agora eu vou voltar aqui e vou suar a camisa. Estudar, me aprimorar, fazer curso. Agora você se vê como o gerente da sua empresa, mas é o primeiro a falar mal dela quando chega. É o primeiro a falar mal da sua empresa, a não cumprir com regras. É o primeiro que reclama de tudo. Peraí, o que você vê não condiz com o que você faz. Quem quer se formar aí, não? Que não se formou ainda? Então se veja primeiro agora lá nesse lugar de formação. Veja a sua empresa. Viu? Então agora você vai estudar. Até se sente lá, sente até o cheiro do ambiente, né? Que empresa que é a tua que você vai ter? Empresa de cortina. Olha o cheiro de tecido. Eu até queria ser um médico, me vejo lá, mas de repente quando eu volto para estudar, eu começo a me deparar com a dificuldade da faculdade, eu começo a me deparar com os custos que é muito alto, eu não estou conseguindo, eu começo a me deparar com os bloqueios, eu começo a me deparar com situações onde na faculdade é evidenciado que um erro médico pode dar um processo, pode dar cadeia. Eu começo a ver, e se eu errar? Mas e se eu não conseguir fazer a cirurgia? E se alguém morrer por culpa minha? Eu até queria, mas eu não vou, eu tenho medo. Eu até queria, mas eu não vou porque eu tenho medo. E você está abortando, você está sendo alguém que está abortando. Aborta, você até gesta, você até coloca dentro do seu útero de sonhos, mas de repente por medo você aborta. E olha quantos sonhos que você já abortou na sua vida. Sadraque, Mesaque e Abednego, irmão, não se dobraram. E eu imagino eles amarradinhos, chegando na beira do fogo, e o Nabucodonosor ali, o Nabucão lá. E aí, 7 vezes mais, vai queimar, eu sou louco, vou mandar queimar, eu que mando, vou queimar, não vai. E eu imagino aqueles 3 caras com um arzinho de soberba ainda. Eu não vejo eles assim humildes, eu vejo eles assim, pode queimar. Pode queimar. Aquela cara de soberbo, mas a calça já cheia. Como que não vai ter medo, irmão? Pode queimar. Vai jogar no fogo? Pode jogar. Pode queimar. Eles não se curvaram, eles enxergaram um Deus que era acima do fogo. Eles enxergaram um Deus que era acima da pele queimando. Eles enxergaram um Deus que era acima da dor. Eles enxergaram um Deus que era acima das limitações. Eles enxergaram um Deus que era acima dos medos. Eles enxergaram um Deus acima de qualquer ira humana. E olha para nós hoje em dia. Pensa se fosse hoje. Levantem agora e vocês vão negar Jesus Cristo. Se não negar, tem uma fornalha de fogo aqui embaixo. Vocês vão descer e já vão ser lançados na fornalha de fogo. Quem vai descer na fornalha de fogo? A pessoa ia arrebentar o forro aqui, ia fugir por aqui, mas... A gente está vendo essa situação e acha que é só no país vizinho. A gente está olhando o país vizinho e fala, misericórdia, ainda bem que o nosso país está, né? Está ruim, mas está bom. Misericórdia. Você vê que quando chove demais, o povo já nem vem. Se está o calor do sol, o povo vai, não aguento, eu vou morrer. Eu não aguento o calor, é muito abafado lá, a igreja baixa que não muda logo. Pode mandar quando, pastor? Mês que vem, Deus quer. Em nome de Jesus. Mais alto, mais ventilado. Vai ficar bem melhor. A gente levanta. A gente não quer nem levantar a mão na hora do louvor, porque se levantar 3 vezes já sou o sovaco. Não quero levantar não.
Agora imagine alguém te ameaçando de queimar você vivo. Eu não estou justificando que vir à igreja te traduz, mas eu digo para você que será que você não negaria a Cristo se alguém ameaçasse de queimar você vivo? Quem suportaria aí a fornalha de fogo e iria mesmo com medo, irmão? Tem que ir. Alguém levanta a mão, por favor, gente. Ai, glória a Deus. A gente tem que ir, irmão. Eu fiz essa pergunta na igreja e aqueles crentes que pegam fogo, eu me queimo. Eu perguntei de novo: e quem aqui mandaria e permitiria que o seu bebezinho fosse arrancado do seu braço e queimado? As mãos já ficou assim. Mas nós estamos vendo isso, não estamos vendo? Adolescentes sendo tirados do braço dos pais para engravidar de soldados, para morrerem, para se acabar. Parece que está longe, parece que não vai chegar aqui, parece que para nós vai ser sempre assim tranquilo, só se preocupamos com o PT e com o Bolsonaro. Parece que para nós não vai acontecer. Parece que um voto lá no dia da eleição é só um voto. Parece que é, mas é sério o negócio. E a igreja tem que se despertar agora. A igreja tem que ir para cima, a igreja tem que ir para a guerra. A igreja tem que ir para a guerra. Se vamos ter que morrer na fornalha, vamos morrer na fornalha, irmão. Mas de cabeça erguida. Pode queimar, mas não negamos. Vai arrancar os dedos fora, pode arrancar, mas não vamos negar. Deixa queimar. Você tem que fazer o medo esperar, irmão. Você tem que fazer o medo ficar de lado. Você tem que fazer o medo assistir suas conquistas. Você percebeu que tem relacionamentos que não estão acontecendo porque alguém tem medo nessa história? Tem gente que está bloqueada aqui hoje porque foi traído. E cada vez que vai se relacionar com alguém tem medo da traição, bloqueia e termina. Eu trato de casos assim na igreja, de pessoas que não conseguem há 5 anos mais se relacionar, porque o namorado lá atrás traiu, abandonou, machucou, feriu, e agora cada vez que vai se relacionar tem medo e termina. Tem moças perdendo o homem da vida, tem rapazes perdendo a mulher da vida, a mulher de Deus, porque o medo está travando o tempo todo. Empresários que nós falamos aqui, que está com medo de investir quinhentão, que teve medo de investir quinhentão para começar um negócio próprio, e não investiu, e hoje era para ser alguém que talvez estivesse faturando pelo menos aí vamos falar por baixo, 1 milhão anual, faturamento de 1 milhão por ano, uma pequena empresa, mas teve medo de investir R$500 no negócio. Aí pegou os R$500, fez o quê? Comprou em pizza, x-salada e hambúrguer. Vamos no BK, criançada. Sentar, fazer uma selfie, acabou o quentão, foi embora. Faculdades que não aconteceram por medo, missionários que não foram por campo por medo, pessoas que falam no chamado missionário, mas quando vê e estuda a experiência transcultural, ela não. Eu até queria, mas eu tenho medo. Eu até queria, mas eu não estou disposto a dormir no chão. Eu até queria, mas não estou disposto a comer aquela comida. Eu até queria, mas não vou conseguir. Medo, 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 medo. Pastores que eram para ser pastores de grandes igrejas, quando fala grandes igrejas, não está em estrutura de prédio, mas de número de salvação, número de pessoas salvas, mas porque ali atrás você teve medo, porque você olhou o teu pastor e viu a entrega, você viu a dedicação, as renúncias, você viu a pressão que é feita na mente deles, você viu muitas vezes algum erro dele, você viu algumas coisas que foi injustiça ou ingratidão, aí você fala, eu até queria, mas eu tenho medo de ser tratado assim, eu tenho medo de não conseguir aguentar, eu tenho medo de não suportar, e assim tem tantos pastores sentados na cadeira, porque até queria, mas teve medo. Tem gente que até hoje não é salvo porque tem medo de aceitar Cristo. Por quê? Não porque Jesus Cristo não é bom e não é o caminho, mas porque eu tenho medo de abandonar ou de ir contra os preceitos familiares. Tem gente que não aceita Jesus Cristo e não confessa como Salvador porque tem medo de ir contra o padrão religioso da família, medo da forma que vai ser tratado, medo do desprezo, e com isso você vai negociando. Ei,
levanta a cabeça e fala: pode queimar. Pode queimar. Pode queimar. Vai me desprezar? Despreze, pode queimar. Vai abandonar? Abandone, pode queimar. Ah, não estou te agradando? Não estou nem aí, pode queimar. Pode queimar, e é isso que você tem que viver a partir de hoje. Pode queimar. Ah, você vai fazer curso para quê? Você não consegue? Eu vou fazer curso sim, pode queimar. Interessa, eu vou fazer, eu vou desenvolver, eu vou conseguir, eu vou me dedicar, eu vou servir, pastor, eu vou trabalhar, eu vou ter uma célula, eu vou ganhar almas, eu vou, pode queimar. Se eu não conseguir, não interessa, pode queimar. Eu não vou negar o propósito, eu não vou negar o chamado, eu não vou negar aquilo que foi proposto na minha vida. Pode queimar, pode acender 7 vezes, eu não vou voltar atrás. Daniel 3,16 fala que Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Olha a afronta dos caras. Você consegue ver a sobrancelha levantada? Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar-nos. Diga glória a Deus por isso. Porque a gente gosta disso, de ser livrados, né? Mas eles falam assim: e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Pó queimar. Pó queimar. Pó queimar. Sabe o que eles estão dizendo? Com fogo ou sem fogo, eu não me dobro. Com dor ou sem dor, rei, eu não me dobro. Com a pele borbulhando de queimaduras, eu gritando naquele lugar, eu não me dobro. Eles estão dizendo assim: não vamos abrir mão do nosso Deus, Ele nos libertando de lá ou não, nós não abriremos mão dele. Você tem essa disposição, irmão? Você tem essa disposição hoje? Por que sabe que nós vemos na igreja hoje? Um bando de crente que chega, não sei se aqui é assim, mas um bando de crente que chega cheio de propostas para Jesus Cristo, cheio de ideias para Deus, para dizer assim: Deus, eu estou aqui, mas com uma condição: o Senhor vai ter que curar o meu câncer, vai ter que me dar um emprego, vai ter que abrir as portas, vou ter que prosperar, vou ter que viver uma vida boa. Porque falaram que a vida com Deus é uma vida abundante. Sabe o que é vida abundante? É poder dizer assim: pode queimar. É poder estar ali na dor e dizer: pode queimar. Essa é uma vida abundante. Isso é vida abundante. Isso são homens com vida abundante. Isso é vida abundante. Agora sabe o que acontece? Se não me curar do meu câncer, quem é você, Deus? Você não tem poder para nada, porque você não curou meu pai, não curou a minha mãe, porque meu pai morreu com Covid, porque minha mãe morreu com isso aqui. O Senhor não é Deus. Cadê o Deus que cura? Cadê o Deus que sara? Nós oramos, nós jejuamos, nós clamamos e Deus não curou. Deus só é Deus se fizer o que você quer. Se não fizer o que você quer, Ele deixou de ser Deus. O inesperado aconteceu para aqueles 3 homens. Eles poderiam sim estar com medo de ser queimado, porque a gente sabe que quem coloca a mão no fogo queima. Mas também vimos que quando eles enxergaram a vitória e o propósito, o medo perdeu lugar para a coragem. E aí você começa a experimentar aquilo que você nunca experimentou. Veja que nessa história, meu irmão, aqueles homens provocaram um milagre, porque eles estiveram dispostos a dizer assim: pode queimar, pode jogar, não vamos dobrar, não vamos dobrar. Eles fizeram todo mundo ver aquilo que jamais seria esperado. Tem milagres acontecendo na sua vida, e não é para a sua vida, é para a vida de quem está vendo. Tem alguns acontecidos da sua vida, pastor, que não é para a sua vida especificamente, mas é para alguém que está te enxergando. Você está sendo libertado da fornalha de fogo ardente, não é porque você é bom. Ah, eu sou muito bom, eu sou muito querido de Deus. É porque alguém está vendo. Viva os planos de Deus, meu irmão, e veja os milagres acontecerem. Você quer caminhar no plano de Deus? Sim ou não? Só que no plano de Deus você pode ser lançado na fornalha.
É plano. Porque quando a gente fala assim, eu quero viver os planos de Deus, nós pensamos que vai ser um mar de rosa. Estar no plano de Deus, irmão, está num plano da eternidade. O que vamos passar aqui vai ter que ser o pó queimar. Porque se nós vamos lá para a Bíblia, nós vemos José, que estava no plano de Deus, no propósito de Deus, mas pegaram José, ficaram por cima da capa dele, jogaram no buraco, bateram em José, menosprezaram ele, foi preso, foi assediado, e foi preso de novo, e foi escravo, e foi isso. Olha quanta coisa aconteceu para depois José se tornar o quê? Governador. Porque ele estava no plano de Deus. Mas você acha que José ia querer passar por todo esse desprezo, dor, abandono, rejeição, prisão? Você acha que pela vontade, pelo plano de José, o plano de José era isso para ele? O seu plano não é isso que você pensa que é para você. Eu faço planos para a minha vida, mas eu sei e eu entendo que os meus planos têm que estar dentro dos planos de Deus. E tem alguns que eu erro feio. Não estava no plano isso aqui de Deus, eu me lasquei. Não era esse o plano que Deus tinha para mim, e eu acabei fazendo uma vontade minha e me lasquei. Daniel, se ele pudesse escolher o plano dele, meu irmão, se ele pudesse escolher, você acha que ele queria estar dentro de um covil de leões, uma cova de leões, irmãos? Mas no plano de Deus ele tinha que estar lá. Por quê? Porque no plano de Deus, ele estando lá, Deus mostraria o milagre dele e poderia mostrar para nós hoje que o Senhor fecha a boca dos leões. Se fosse por Moisés, você acha que ele queria ter enfrentado uma multidão de pessoas para chato? Com o povo chato, pá. Ou igrejinha, aquele povo. Ai, queremos cebola. Ai, queremos voltar para o Egito. Ai, porque está calor. Ai, porque está... E Moisés guiando aquele povo. Você acha que ele não falou? Ai, eu sou gago, eu sou pesado de voz, eu não sei falar. Ei, eu vou te guiar, eu vou falar. Cala a boca, Moisés. Larga a mão de ser bundão. Seja corajoso, põe esse medo de lado. Mas pela vontade de Moisés, ele não seria. Você está vivo ainda, sabe por quê, meu irmão? Não é porque você é corajoso. Sabe por que você está vivo, irmão? Não é porque você tem uma técnica para estar vivo. Pastor, eu só não morri porque eu uso álcool em gel e ponho máscara. Meu irmão, o cemitério está cheio de pessoas que usou álcool em gel, usou máscara e ficou trancado dentro de casa e não saiu o tempo todo, e mesmo assim. Então não é uma técnica que você tem para não morrer. Você não tem uma técnica, meu irmão. Você tem um livramento todos os dias. Mas por que Deus não livrou então aquele lá? Pergunta para ele. Deus, ele continua sendo Deus, livrando você ou não. Hoje eu estou vivo, amanhã eu posso estar morto. Deus deixa de ser Deus? Você vai ter saudade de mim? Valeu, cara. Saudade dói, machuca, mas ele continua sendo Deus. Então você não tem uma técnica mental para fazer esse milagre da vida acontecer todos os dias. Você tem coragem, decisão e levanta todos os dias para dizer: se preciso for, pode queimar. Porque se eu não viver aqui, se eu for queimado na fornalha, eu vou estar com ele. Mas se também não me queimar na fornalha, é porque ele me livrou disso. Foi Deus que te livrou da morte do Covid, não foi a tua prevenção. Foi Deus que te livrou da morte até hoje. Foi Deus que te livrou da morte. Louve a Deus por isso, porque Ele te livrou da morte. Mas por que Ele te livrou? Porque existe algo para acontecer na sua vida ainda que não aconteceu. E Ele não te livrou da morte para chamar você de covarde. Ele não te livrou da morte para você ficar aí com medo de fazer as coisas. Viva intensamente, porque tem pessoas que ainda estão lá lutando para viver e dizendo assim: se eu sobreviver, eu nunca mais vou ser o mesmo. Eu vou fazer tudo que eu sonho, tudo que eu quero. Eu não vou mais ter medo, eu vou fazer desafios, eu vou ver coisas novas. Meu irmão, não espere chegar lá numa mesa com um problema respiratório para você pensar que você poderia ter feito mais. Você está vivo? Aplauda o Senhor por isso. Faça algo diferente, irmão. Eu imagino Deus, e eu sou um pouco pretensioso para imaginar as falas de Deus. Mas eu começo a imaginar Deus olhando Sadraque, Mesaque e Abednego, as sobrancelhas deles levantadas, eles andando, e Deus olhando assim. Eu imagino, tá, irmão? É no meu livro de heresias. Eu imagino Deus olhando assim e pensando assim: olha lá o Abednego lá, está se borrando, mas está indo.
Olha a cara do Sadraque ali, ó, disfarçando que não está com medo. Olha a sobrancelha do Abednego lá, tá se achando, cara. Ele não está se aguentando, ele está quase se borrando inteiro, tadinho. Imagina Deus olhando, mas ele fala assim: olha esses três caras, que top, cara. Olha como eles se posicionam, olha como que ela está se posicionando. Não tem como não olhar para eles, não tem como não olhar essa coragem. Isso é por amor a mim, é por amor a mim que eles estão fazendo isso. Não tem como, não vou enviar ninguém, eu mesmo passear lá com eles. Eu vou com eles, eu vou estar lá com eles, para mostrar para eles que eu estou com eles. Olha a ousadia, eles estão dispostos a morrer, eles estão dispostos a morrer. Eu poderia deixar eles morrer e ter que perder de mim, mas vou deixar viver mais um pouco. Vou ter que contar a história deles de uma outra forma agora, porque eles perseveraram, ficaram e foram livres. Sadraque, Mesaque e Abednego está vivo, irmão? Não, morreu depois do mesmo jeito. Morreu, irmão. Só prorrogou os dias. Então não acha que você vai viver a vida inteira. Deus está te levando da morte hoje, mas amanhã você vai morrer. Só que o que era para ser morte naquele momento se transformou em vida. Cara, estava de boinha, Sadraque, Mesaque e Abednego poderia ter morrido, pegado asinha, voado. Glória a Deus. Está tudo resolvido. Para eles não seria um problema. Se é 7 vezes mais, dava tempo de dar um grito só e morrer. Não ia ter muito tempo de dor. Ia ser rápido, ia perder consciência de dor muito rápido. Então ia ser rápida a morte deles. Mas Deus preferiu livrá-los naquele momento. Se você está na cova dos leões, irmãos, Deus ele vai estar contigo. Se você está no luto hoje, Deus também está contigo no luto. Está sendo livre da fornalha, irmão, Deus está contigo. E eu digo também, se você está sendo apedrejado, Deus está contigo. Se você vai ser cortado e picado e dilacerado em praça pública, Deus vai estar contigo. Se você vai ser amarrado de ponta cabeça no poste e ficar ali até agonizando, até a tua morte chegar, Deus não te abandonou, Ele vai estar contigo. Se você for crucificado de ponta cabeça, Deus vai estar contigo. Se você for atado, sofrendo, cortando aos poucos, acabando com você aos poucos, torturado, Deus vai estar contigo. Deus não abandonou ninguém que está sendo morto, meu irmão. Deus continua sendo Deus. A gente está o tempo todo cantando aquela musiquinha, você conhece ela? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, eu vou para casa e dane-se Deus, porque eu não quero mais saber. Se Deus não fizer, eu não estou nem aí para Ele mais, estou abandonando a igreja, eu vou virar ateu. Porque a ideia que a gente canta é bonito, mas se Deus não fizer, a gente fica indignado. Se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, pastora, eu não estou suportando ir para a igreja mais, porque nada acontecendo na minha vida. E aquela choradeira. E eu parei de pregar um evangelho que está o tempo todo assim: os seus sonhos são maravilhosos. Vai tudo? Não, você vai sofrer, vai ser cortado, vai morrer. Esse é o evangelho dos últimos tempos, irmão. É arrependimento, é salvação. Esse é o evangelho da última chamada agora, meu irmão. Não dá tempo de ficar, se eu tiver carro eu quero Deus, se eu tiver carro, não dá tempo de você ficar pensando em ter a casa ou ter o carro. Dá o tempo de você pensar em dizer: pode queimar, porque se queimar eu estou com Deus, mas se não queimar, eu vou ter a casa, vou ter o carro, vou ter tudo, vai estar tudo em ordem, vou conquistar, eu vou avançar, porque os meus medos eu estou colocando de lado agora. Mas de tudo que eu estou pensando hoje, se preocupe muito mais com o coração de Sadraque, Mesaque e Abednego, e não com as suas conquistas. É o coração deles que está sendo exposto aqui nessa noite. É o envio, é o lance que você tem que ter hoje. O fogo era para matar e só conseguiu libertar. Só conseguiu queimar o que estava amarrando as mãos deles. Por quê? Porque quando eles saem da fornalha, olha ali no versículo 27, os sátrapas, os prefeitos, olha a elite. Eu não sei nem o que é sátrapas. Alguém sabe o que é sátrapas? Sátrapas. Depois a gente pesquisa. Mas deve ser algo importante, porque fala assim, os sátrapas está junto com os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio do cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não tinha nem cheiro de fumaça.
Eu imagino aqueles homens parados e aquele monte de homem, um monte de governador mexendo neles no cabelo. Não tem nada queimado, não tem como, não tá nem quente, o cara tá frio, o cara tá de boa, não tá com febre. O que tá acontecendo? O que pode? Não tem um cabelo queimado, não tá cheirando churrasco. Ficaram, cara, fugia pra lá, ficaram assim, ó, espantado, uma coisa. Ficaram atônicos, ficaram assim, meu Deus, como é que pode? O milagre aconteceu nele, naqueles 3 caras, mas quem estava vendo foi impactante demais. Para quem estava assistindo foi impactante demais. Deus está fazendo um milagre em você, vai ser muito bom para você, mas para quem está vendo vai ser, cara, sobrenatural, meu irmão. Então aguente esse medo, suporte esse medo, dite as novas regras para o seu medo, meu irmão. As promessas de Deus são reais, as promessas seguirão aos que, e só quem crê fala, pode queimar. As promessas de Deus, os milagres vão seguir aqueles que crê, e só quem crê tem coragem de falar, pode queimar. Quem não crê, meu irmão, e você, não, estou negando agora, pode ficar aí, não quero mais saber, eu estou traindo, toma moedinha, me dá uma moedinha, estou indo aqui, estou indo embora. Dá um beijinho no rosto e vai. Traidor, negou, o galo está cantando, você está negando. Você entrou nessa situação de hoje apenas com a coragem, meu irmão, mas vai sair dela com o 4º homem do seu lado, em nome de Jesus, cara. O seu medo perde palco quando você permite que o Senhor promova algo em você. Olha que Daniel 3:28 fala: disse então Nabucodonosor, olha lá o que aconteceu com a história depois: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou-os dos seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar cultos e adorar ao outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, que disseram, pode queimar. Se alguém se levantar contra o Deus deles, que seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei promoveu, ainda deu uma promoção para os 3. O rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhores posições da província da Babilônia. Cara, vocês são os caras, né? Mas vem cá, vamos pedir cargo a vocês. Teu Deus é o Deus top, é o Deus massa, é o Deus que pega mesmo, é o Deus que não deixa botar fogo, cara. O meu aqui que eu levantei é uma porcaria, ninguém esquece aqui, vamos lá. Ninguém pode deixar de dobrar o seu Deus que é verdadeiro. Olha só o que aquela posição causou na vida deles. Olha só o que a posição está causando, meu irmão. Aquilo que você decide hoje por coragem, mesmo com grande medo, não mexe só com você, mexe com todo mundo que está à sua volta, mexe com a tua família, mexe com seus filhos, mexe com seus pais, mexe com todo mundo que está te observando, meu irmão, mexe com a tua história. Então se coloca de pé nesse lugar agora, e esse ato de se colocar em pé é já para falar assim: medo, pode ficar sentado. A coragem muda as coisas. A coragem muda as coisas para melhor. A tua frase hoje é: eu até queria, mas vou continuar querendo e vou tentar até conseguir. Eu até queria, tive medo, mas eu vou continuar de novo, eu vou conquistar. Muda a tua frase hoje: eu quero, eu vou. Eu tenho medo, mas eu não vou desistir. Eu tenho medo, mas eu vou dizer, pode queimar, pode queimar. E essa frase, pode queimar, é bem do povo mesmo, pode queimar, pode jogar. Vai ficar na tua vida marcado a partir de hoje. Pode queimar. Pode queimar. Estou disposto a morrer por amor a Ele. Estou disposto a romper com os medos. Se você está aqui, você está travado em algumas áreas. Pode apagar a luz, por favor? Você está travado em algumas áreas por conta do medo. E dentro de várias situações que eu coloquei aqui, você se viu em algum momento bloqueado. E Satanás, ele é opressor, ele está oprimindo você para você ficar travado e você não evoluir.
Você que tem alguma trava e está com medo, vem aqui para frente que esse demônio vai ter que sair. Esse espírito atemorizador, esse espírito de pânico, esse espírito de medo travador, esse sopro de Nabucodonosor, esse sopro do inferno, que você pensa o tempo todo em ser e em fazer, mas o medo vem, e ele vem sobre a sua vida, e você sempre retrocede, porque você tem medo do que você pode não ser, do que pode não acontecer, do que você possa não conseguir fazer. Os obreiros e pastores podem vir orar. E repreenda também o espírito de medo. O espírito de medo. O espírito, o sopro do medo, o sopro do inferno sobre a vida deles agora. Espírito do medo agora. Demônio maldito. Sai agora, demônio maldito. Você que está soprando medo agora. Você que está gritando medo agora. Sai agora, em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Toda opressão, todo espírito de Nabucodonosor, todo espírito do inferno que vem soprando na mente deles agora, sai agora. E nada irá resistir enquanto adorar.